Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre relacionamento e sobre dinheiro, tá? Por que eu quero unir essas duas coisas em um vídeo só? Porque basicamente é a proposta do mundo, da sociedade para nós, né? De que você tem que ganhar dinheiro e que você tem que aproveitar a vida se entregando ao máximo de oportunidades e de experiências possíveis, né? E quando o assunto é relacionamento, quanto menos compromisso você tiver com uma pessoa só e quanto mais experiências você tiver com múltiplos parceiros, isso é tido como algo realizador, né, para algumas pessoas. O contrário também é verdade. Outras pessoas acreditam que elas serão completas quando elas tiverem alguém para se casar e para constituir família. Mas num consenso geral, o dinheiro e o relacionamento são as duas moedas mais valiosas da vida de alguém. Eu quero conversar um pouco com você, por quê? Porque eu tenho percebido e tem ficado cada dia mais claro de que dinheiro e de que relacionamento não preenche e não responde a todas as questões da nossa vida. Tá certo? E aí que entra o que eu sempre falo nesse canal aqui, que é o seu relacionamento com Deus, tá? Eu sei que existe um senso comum de que a Bíblia, de que Jesus são coisas ultrapassadas que precisam sofrer uma releitura, mas eu posso falar para você que na minha experiência, na minha vivência, cara, se não fosse a Bíblia, eu não sei o que seria de mim, cara. De verdade. Porque antes de ter contato com ela, eu era um cara extremamente limitado. E eu realmente achava que a resolução dos meus problemas seria dinheiro. Na verdade, eu nem pensava muito em relacionamento, para ser sincero, tá? Eu achava que eu ia ter um filho com qualquer pessoa por aí e que provavelmente eu ia ficar me relacionando com mulheres que trabalham com o corpo, né? Essa era a minha visão de perfeição, ganhar dinheiro, ter um filho, né, para dar sentido aí pro futuro e não ter compromisso com ninguém, afinal de contas, que nem eu disse, você ter compromisso com uma pessoa só seria perda de tempo. Cara, depois que eu comecei a me relacionar com a Bíblia e a ler ela e ter acesso àquele conhecimento, pelo amor de Deus, cara, eu vi o quão estúpido eu era, entendeu? O quão condicionado eu fui pela mente, pela frustração dos meus pais, pela frustração das pessoas que me cercavam ali, e que eu tinha construído uma visão de vida que. Então, assim, como eu comecei a entender um pouco melhor o dinheiro? Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro. Primeira vez que eu vi lá sei lá, que caiu 7 mil reais na minha conta, eu falei, cara, meu Deus, olha só tudo isso. E aí eu vi como é fácil gastar 7 mil reais, velho. E aí você gasta 7 mil reais assim e você já precisa de mais. Então, depois que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu percebi que o dinheiro ele não sacia você. Ele te dá muitas facilidades, né? E também ajuda você um pouco no controle de ansiedade, né? Quando você consegue fazer uma reservinha aí, você se sente um pouco mais tranquilo, né? Você não fica tão desesperado. Mas existe algo que vai além do dinheiro. Existe algo que vai além do que se pode comprar com dinheiro. Porque às vezes você está tudo bem financeiramente, assim, né? Razoavelmente você está estável, mas dentro de você está triste, cara. E não tem uma explicação lógica de por que você está triste. E eu falo por mim mesmo. Você vai ver assim, eu tenho muitos problemas hoje com terceiros, entendeu? Com familiares. Mas
relacionado à minha vida em si, eu não tenho muitos problemas. Eu sofro mais pelos meus familiares, entendeu? Porque eles não sabem fazer boas escolhas, eles não querem mudar alguns aspectos destrutivos na vida deles e isso acaba me afetando muito. Mas olhando assim para minha vida, se eu fosse talvez um pouco mais egoísta, eu ia ficar muito bem, assim, muito tranquilo. Por quê? Porque eu tenho uma boa casa, porque eu tenho um bom carro, graças a Deus eu tenho um bom emprego. Ah, as coisas que eu tenho feito aqui na internet têm me dado um retorno financeiro que me ajuda a ter alguns luxos. Eu frequento uma boa comunidade, então eu faço parte de uma comunidade cristã que é saudável. Meu casamento vai bem, tipo, eu não tenho muitos desafios pessoais, mas você percebe que isso não sacia a sua vida. E aí que entra outro aspecto, né? Porque as pessoas pensam o quê? Que o dinheiro e que uma pessoa do teu lado vai responder todas as suas questões. Que se você tiver um relacionamento, você vai ficar bem. Mas não é, cara. Existe uma questão existencial, filosófica, como você quiser pensar, que te leva a refletir além dessas coisas, que te leva a pensar um pouco sobre o propósito da sua vida. Fala, cara, será que o propósito da minha vida é esse mesmo? É só isso? Será que a vida se resume em seguir uma rotina de ir pro trabalho e voltar para casa e cuidar das demandas da casa e cuidar de filho e cuidar de não sei o quê? E será que a vida inteira se resume a isso? Para aqueles que são um pouco mais religiosos, ir às reuniões aos finais de semana, será que é isso que resume a vida? Então assim, bom, esse canal aqui eu fiz para trocar ideia mesmo, né? Eu acho que você tem que começar a pensar um pouco mais no que a galera que tem dinheiro sempre fala e a gente não dá ouvido. Você tem que ter um porquê maior. Você tem que ter uma razão maior. E aí que entra a espiritualidade, né? Não a religiosidade somente, né? Mas a espiritualidade no sentido assim de por que eu existo, por que eu estou aqui e por que Deus me fez da forma que eu sou. Porque, por exemplo, eu já me comparei muito com as outras pessoas, né? Eu acho que eu tinha muito problema com autoestima. Então, eu ficava me comparando com as pessoas, por que eu não tenho tal habilidade? Por que eu não tenho tal característica? Por que fulano consegue fazer algumas coisas que eu não consigo? E aí, conforme eu comecei a me relacionar mais com a Bíblia, eu comecei a entender que, cara, a Bíblia fala que Deus me escolheu e me formou antes de eu nascer no ventre da minha mãe. Então, provavelmente, eu nasci da forma que eu nasci por um propósito. Né? Eu penso da forma que eu penso, eu me visto. Digo assim, me visto. Eu tenho as minhas preferências, claro, por uma construção social, claro, por influência da mídia. Assim, a gente boa parte do que nós somos é uma construção social, mas existem interesses internos, né? Existe toda uma carga genética que a gente herda dos nossos pais, mas que a união dos genes com a questão social produz um produto. E esse produto eu acredito que sim, é uma obra de Deus, entende? Então assim, por que nós temos as características que nós temos? Por que a gente pensa assim? Por que a gente enxerga a vida da forma que nós enxergamos? Por que nós gostamos mais de preto ao invés de rosa? Aí as pessoas que são da humanas, né? Igual eu tô fazendo neurociência e comportamento, tô me especializando nisso. Eles têm toda uma questão biológica, toda uma questão social, toda uma questão comportamental, química. Mas eu gosto de ir além disso, cara. Eu gosto de pensar, será que Deus também não tem um propósito com tudo isso? Entende? Para mim,
a vida só faz sentido se existir uma vida além dessa. Porque se a vida se resumir a você ganhar dinheiro, a você trabalhar, cuidar de filho e acumular um monte de vamos dizer, acumular um bom dinheiro para na velhice, você gastar todo esse dinheiro para recuperar a saúde que você perdeu para ganhar esse dinheiro, né? Porque assim, a gente trabalha, gasta a nossa saúde para ganhar dinheiro, aí depois a gente usa o dinheiro que a gente ganhou para cuidar da saúde. Não faz sentido, entendeu? Se não tiver nada além de tudo isso daqui, cara. E é por isso que eu te falo, mano, Deus pegou minha razão, entendeu? Muito também pelo fato da forma que eu fui evangelizado ter sido uma forma meio... Se você me segue no Instagram lá, você viu. Um garoto que não me conhecia do absoluto nada chegou até mim e falou coisas da minha vida que era humanamente possível alguém saber. Então, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa ali que eu não tinha controle, mas eu não entendia muito bem o que era aquilo que estava acontecendo. Depois que eu fui me aprofundar e entender que, entendi, Deus estava falando comigo por meio de alguém. Mas será que não existe nada além disso daqui? Pra mim só faz sentido essa vida se existe uma continuidade disso, cara. Porque pra mim, se a vida for o que essas pessoas prometem, não faz sentido nenhum. Então, eu gostaria de te levar, para concluir esse vídeo aqui, te levar a refletir sobre o que tem além do dinheiro e o que existe além de ter um companheiro para se relacionar. O que tem além disso? Que talvez você não se deu conta ainda. Para que você possa responder perguntas mais profundas de além dessas, do trivial, entendeu? Beleza? Pode ter ficado um pouco confuso aqui a ideia que eu quis trocar porque eu tô com sono. Mas eu acredito que Deus tem mais para nós. Quer nos levar além dessas coisas aí, entendeu? Que Ele quer nos levar a cumprir um objetivo maior, que não necessariamente está relacionado com o dinheiro, mas talvez em conhecê-lo, né? Talvez em entendê-lo de uma forma que a gente não entende hoje. E vê-lo de uma forma que a gente não consegue ver hoje. Tá certo? E enquanto os nossos olhos estiverem nessas coisas, no trivialzinho de ir lá ganhar dinheiro, estudar e encontrar alguém e casar, e eu não tô diminuindo isso, é algo digno, mas, isso não preenche a alma. Isso daí não responde todas as questões, senão ninguém que teria dinheiro ia tirar sua própria vida e ninguém ia ficar trocando de relacionamento em relacionamento toda vez que se sente infeliz. Existe algo além disso, tá certo? Pensa nisso daí, tá? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Tamo junto.